A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco, temporadas Tempos de Recomeçar, está no ar. E nós estamos aqui com os corações em festa, porque estamos chegando no finalzinho dessa temporada do programa. A partir da primeira semana de novembro, nós voltamos ao nosso mote normal do programa Movimento Espírita em Foco, que é falar do movimento espírita, o que acontece, o que as pessoas estão fazendo. E vai ser muito bom, né? Porque as instituições estão voltando e nós precisamos divulgar o que essas instituições estão programando para esse nosso novo período. As pessoas por aí chamam de novo normal. Eu acho que no normal é normal, não existe novo nem velho. É só um processo de continuidade. E nesse processo de continuidade nós vamos voltar a falar aí das instituições. Mas, nesse ano especial de 2021, ano do Jubileu de Ouro da Rádio Rio de Janeiro, e nós tínhamos programado tantas coisas, ficamos de 2018 até 2019 fazendo uma programação que deveria ter entrado no ar em 2020 e viria na sequência até 2021, mas Deus, que sabe de todas as coisas, achou por bem nos colocar num processo especial de entender e compreender a nossa humanidade. E aí, aquela programação não foi possível, mas também graças ao nosso Criador, tudo isso acontece no momento em que as distâncias estão encurtadas pelas redes sociais, pela internet, e nós podemos dar prosseguimento à programação da rádio e transformar todo aquele projeto dos 50 anos para esse projeto especialíssimo, cuja culminância vocês vão poder assistir, ouvir. E nós estamos falando assistir porque ele estará ao vivo pelo YouTube no dia 29, das 8 às 17 horas, um programão especial de aniversário da rádio. E uma das coisas que compunham essa programação especial, e graças a Deus isso nós não mexemos, nós só transformamos para alguns programas à distância e outros ao vivo, é esse processo de dar esse presente a você, ouvinte amigo, porque a rádio faz aniversário, mas quem ganha o presente é você, nosso ouvinte, nosso colaborador. E esse presente estava justamente estruturado em cima de dar conhecimento aos nossos ouvintes sobre quem é o programador que ajudou a construir essa história da rádio. Então, esse penúltimo que vocês vão ter o prazer, eu tenho certeza absoluta, de ouvir agora, é com o Luiz Cláudio Mileco. Todo mundo conhece o Luiz Cláudio da SPLEB, Sociedade Pro Livre Espírita em Braille. Mileco, você me corrija se estiver errado depois, não, tá? Certíssimo. E aí, esse programa da SPLEB é um daqueles programas, a rádio tem alguns programas que são marcantes, que fazem parte da sua história. Não há como falar de Rádio Rio de Janeiro sem falar de alguns programas que realmente ajudaram na caminhada da rádio até aqui. Por isso, Mileco, eu vou te fazer, além de te dar nosso boa tarde, os nossos agradecimentos por poder bater esse papo conosco e por fazer parte dessa história, eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta-chave para o nosso bate-papo. Qual é a história, não só de Luiz Cláudio Mileco, mas da SPLEB com a Rádio Rio de Janeiro? Bom, boa tarde, é um prazer falar com você, Cláudia, falar com seus ouvintes, com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Infelizmente eu não pude estar aí presencialmente, mas estamos aqui com a tecnologia nos ajudando, né? Uhum. Então, o programa da SPLEB, eu não tenho como começar a falar do programa da SPLEB sem explicar um pouquinho da história da SPLEB, né? Sim, sim. A Sociedade Pro Livre Espírita em Braille foi criada em 1953 por Luiz Antônio Mileco, Marcos Vinícius Teles e Marechal Mário Travassos. Luiz Antônio Mileco, meu pai, que foi o titular desse programa durante muitos e muitos anos. Eu já vou para quase, deixa eu ver aqui, foi 2005 que eu assumi. Olha o tempo que eu já estou fazendo esse programa, né? Já tem bastante tempo. Então, meu pai, junto com o Marcos Vinícius, eles estudavam no Benjamin Constant.
meu pai cego de nascença, o Marcos Vinícius cego, como ele brinca, um cego meia-sola, um cego cegado, porque ele ficou cego na juventude. E aí se encontraram no Benjamin Constant. A doutrina espírita era algo que em comum entre os dois, com os dois gostavam, queriam estudar, tinham curiosidade e tinham muitas dificuldades para acessar todo o material espírita em suas próprias fontes, né? Nos livros diretamente, ler diretamente ele sem precisar de ninguém, ou sem precisar de uma rádio, que às vezes ajudava também, com algum programa que eram muito pouco, muito raro, né? Algum programa falando sobre o espiritismo, então tinha que ficar catando algumas coisas assim, e sentiam essa dificuldade, e resolveram, muito jovens, com 20 e poucos anos, pensaram na SPLEB, Sociedade Pró Livro Espírita em Braille, que a princípio só livros espíritas eram impressos, né? eram produzidos. Tem o Marechal, como é que ele entra nessa história? Meu pai, já muito jovem, ele ia aos centros fazer estudos, né? Dar palestra, aquelas coisas que a gente acompanha no movimento espírita. E uma das pessoas que o levava para esses eventos era o Marechal Mário Travassos. E aí o Marcos Vinícius deu a ideia, convida um homem aí para ver se ele topa. E acabou que ele topou, e esse sonho foi realizado. A SPLEB foi criada em 1953, a princípio só com livros espíritas, não era toda a produção do livro. A produção do livro em Braille é uma produção artesanal, então tem um papel com uma gramatura maior, chapas de alumínio. Hoje em dia, a gente estava falando de tecnologia, já existem as impressoras Braille, né? Mas essas impressoras não existiam na época, então é um trabalho que existe até hoje na SPLEB, não com livros novos, os livros novos, os mais novos, né? Novos no catálogo, que eu digo, são todos feitos na impressora, mas ainda existem livros lá feitos no modo antigo, que é um modo artesanal. Tem uma chapa de alumínio, essa chapa de alumínio ela é a matriz, então passa por uma prensa lá para fazer o relevo, aí depois é colocado nessa chapa, são duas chapas, uma em cima da outra, o papel no meio, passa por uma prensa, a prensa bota o relevo ali no papel, depois vai para a brochura, para a encadernação, então é um processo artesanal, né? Todo executado pelos voluntários da SPLEB. O computador facilitou muito, né? A impressora Braille facilitou muito esse trabalho, mas a princípio só livros espíritas. Depois, com o passar do tempo, foi abrindo esse leque e outras coisas, dicionários, a Constituição, lei do Código do Consumidor, fez algumas provas para alguns cursos. Bom, enfim, a SPLEB foi crescendo assim. E lá, muito lá atrás, eu não sei dizer, eu deveria até ter pesquisado isso, mas confesso que falei, lá atrás a Rádio Rio de Janeiro fez uma parceria com a SPLEB, a princípio com o programa da SPLEB que meu pai apresentava. Meu pai já tinha ido à rádio para falar em outros programas, né, conversar sobre a doutrina, era um cara muito estudioso. E aí a SPLEB fez esse programa, começou com a voz da Sociedade Pró Livro Espírita em Braille, com meu pai, que ficou à frente durante muitos anos, e já quando no final da vida, na vida encarnada aqui, né, ele lá não tinha mais condições de ir, porque naquela época a gente não tinha isso que a gente tem já há algum tempo, que é poder gravar em casa e mandar, né, quem tem uma estrutura, quem tem um estúdio. Eu sou músico, vivo de música, então eu tenho um estúdio na minha casa que eu posso gravar, mas na época do meu pai não tinha isso, tinha que ir à Ilha do Governador, né, fazer lá o programa, às vezes gravava 3, 4, e assim, como ele já estava bem doente, ele parou de fazer. O Raul, que é um grande colaborador da SPLEB, um super vozeirão, começou a fazer o programa, ficou durante um tempo, e no final de 2005 eu assumi o programa. Meu pai desencarnou no dia 5 de fevereiro e no final de 2005 eu assumi o programa e estou até hoje. Cheguei lá por esse caminho, né? E é para mim uma satisfação incrível, porque eu me sinto
contribuindo com as plebes de alguma forma, fora quando a gente tinha o acesso presencial à casa. Por enquanto ainda não voltamos, pretendemos voltar, mas ainda não voltamos por questões de segurança lá da pandemia. Uhum. Eu ia lá nas reuniões, tocava violão e tal, algumas coisas que a gente fazia lá, mas o programa das plebes me faz ser realmente um colaborador das plebes mais efetivo, entende? Perfeito. O interessante que você está falando aí, duas coisas me veio à mente. Primeiro que a SPLEB tem, né, ela é de 1953, então ela tem 18 anos à frente da Rádio Rio de Janeiro. Uhum. E quando nós falamos de SPLEB, falamos de Rádio Rio de Janeiro, como eu falei no início do nosso bate-papo, são programas como esse, por isso eles foram ficando assim agora pro finalzinho do ano, né, bem próximo ao aniversário, são programas que se confundem com a história da Rádio Rio de Janeiro. Quando se fala em Rádio Rio de Janeiro com as pessoas lá fora, principalmente aquelas pessoas que começaram pela rádio, ouvir a rádio no radinho, que algumas ainda continuam, e para aquelas mais novinhas que escutam a rádio hoje pelo celular, pelo PC, pelo notebook, saber que essa história ela foi construída de pessoas que estavam com um olhar à frente do seu tempo. Porque quando você fala aí que a SPLEB começou também nessa questão da impressão dos livros em braille, e hoje, agora, século XXI, terceiro milênio aí, né, comandando as nossas vidas, é que nós estamos preocupados com a inclusão de todos os espíritos encarnados que estão na Terra, para que eles tenham acesso a tudo. E a SPLEB lá, em 1953, já estava cuidando dessa inclusão. É verdade. Já estava incluindo, né? Me chama muita atenção, eu falo sempre da história do meu pai. Eu, como filho, sou aquele filho babão tradicional. Uhum. Meu pai é meu ídolo, né? Uhum. Ele e minha mãe são pessoas que, além de qualquer coisa, me deram exemplos maravilhosos durante a vida, exemplos de vida, né? Uhum. Então, uma coisa que eu sempre me chama a atenção é como ele, com 20 anos, estava pensando nisso. Pois é. Porque eu, com 20 anos, não sei em que eu estava pensando, mas com certeza não era em fundar uma casa para ajudar os outros. Uhum. Então, assim, é interessante como a nossa missão chega aqui, de algum modo a gente tem acesso a ela, de algum modo a gente vai traçando a nossa história para poder realizar as coisas que nós, a princípio, combinamos, né, que realizaríamos. Nem sempre a gente consegue. Isso aí. E isso é muito importante, porque à medida que você estava contando a história do surgimento da SPLEB, eu fiquei pensando, gente, é realmente um presente que nós estamos oferecendo aos ouvintes, porque as pessoas ouvem os programas, mas elas precisam conhecer a história do surgimento desses programas. Não é simplesmente alguém deseja fazer um programa de rádio pelos mais diversos motivos e chega aqui na Rádio Rio de Janeiro e traz a proposta. Isso também faz parte, mas há toda uma história, e a história do seu pai, com os amigos que estavam ali também pensando na mesma linha de raciocínio dele, é que era necessário, se a doutrina espírita traz respostas para alguns questionamentos milenares de nós aqui encarnados na Terra, era preciso que essa resposta ela fosse acessível a todos, inclusive ao deficiente visual. Então isso é ótimo, é maravilhoso poder conversar com você sobre isso. E aí quando você fala que você, né, depois do desencarne do seu pai, você assume essa missão, né, de ajudar a Rádio Rio de Janeiro no cumprimento da sua missão, que é divulgar os postulados doutrinários, é divulgar o Evangelho do Cristo, é mostrar que nós somos todos iguais, não importa quais são os necessários motivos e percalços para nós estarmos encarnados com esse ou aquele problema, mas somos todos iguais. E aí há sempre uma coisa interessante que marca a história de todos os programadores, nesse fato dele estar desenvolvendo um programa numa rádio que hoje, né, começou no radinho de pilha, mas hoje está no mundo pelas redes sociais. Então o programa da SPLEB, como todos os programas da Rádio Janeiro, estão no mundo. Como é que você se sente fazendo parte da construção dessa história? Como eu disse, é uma honra, né? Uma responsabilidade muito grande. Eu confesso que no início eu tinha, não vou dizer medo, mas eu tinha me assustava, assim, porque primeiro assumi alguma coisa que meu pai fez, e meu pai era um cara que, assim, tinha uma
um conhecimento da doutrina, um cara que tinha uma visão de mundo, uma vivência espetacular. Então, sempre bate aquele negócio, pô, quem sou eu para assumir essa cadeira, né? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Agora, ao mesmo tempo, é uma honra você poder ter uma oportunidade dessa. Nem sempre é fácil, às vezes a gente está com um trabalho assim de segunda a segunda, então tem que arrumar um tempo para fazer o programa da Spleb, e às vezes eu me enrolo todo, aí faço um programa que eu faço, puxa, esse programa não ficou tão bom como eu gostaria, aí na semana seguinte eu capricho, então assim, é um trabalho como outro qualquer, né? E a gente ter a oportunidade de trabalhar, de ajudar o próximo, porque era uma outra coisa que eu ia falar, o programa da Spleb na Rádio Rio de Janeiro, ele é responsável por muitos sócios que nós temos, por muita divulgação, pelo alcance da Spleb crescer, né? Então, assim, o programa de rádio, como você falou, hoje em dia vai para o mundo. Uhum. Antigamente era numa rádio, mas a rádio, quando a rádio é AM, chegava em lugares que a gente não tinha acesso por outro caminho sem ser a rádio, né? Então, com certeza, a Rádio Rio de Janeiro ajudou a Spleb a crescer e a chegar aonde ela chegou. Uhum. Nós até brincamos com esse lance da internet, que a gente consegue chegar no mundo. Na época, lá atrás, os livros começaram a ser divulgados e difundidos, né, e distribuídos, na verdade, lembrando sempre um lema que meu pai falava: tudo é de graça na Spleb, mas nada é de graça para a Spleb. Então, lembrando que nada disso era cobrado, todos os livros eram doados. Então nós vivemos todos esses anos de doações, de ajuda dos sócios. Não temos um funcionário, que é a pessoa que cuida da casa, né, especificamente, que vai lá para aquelas coisas práticas de uma casa, mas vive dos voluntários. E aí nós conseguimos, os livros começaram a ir para alguns lugares fora do Brasil, inclusive entrou em lugares onde normalmente alguns livros não eram aceitos, né? Na Cortina de Ferro e tal, como ninguém sabia Braille, entrou. Então era o Braille e o Espiritismo indo, se espalhando pelo mundo de alguma forma. E com certeza absoluta, a Rádio Rio de Janeiro tem uma participação grande nessa história. Isso tudo, Mileco, é muito interessante, porque todas as pessoas com quem nós tivemos a oportunidade e a honra de conversar, elas sempre citam a importância que a rádio teve no desenvolvimento de atividades outras, no caso, a atividade da Spleb, que era fazer esse trabalho de inclusão. Claro que era uma atividade que precisava de todo o apoio, assim como a Rádio Rio de Janeiro também cresceu e ganhou muito com a Spleb no quadro dos seus programas. Há algum momento, alguma coisa que você possa se recordar, mesmo que não seja uma recordação sua, que possa ter sido uma recordação do seu pai, que marcou a história da Spleb ou a história de vocês como programadores por conta do programa desenvolvido na rádio? Eu tenho algumas histórias que são muito gratas e muito gratificantes, muito sensíveis assim a minha pessoa como ser humano, porque em algumas vezes, em algumas situações eu estou assim, acaba a pessoa chegando a uma conversa sobre a doutrina espírita ou sobre alguma outra coisa, não sei, que acaba chegando assim: ué, mas você é que faz o programa da Spleb domingo? Poxa, mas eu te ouço todo domingo. Uhum. Aí histórias, por exemplo, da minha mãe estava doente e um dos programas que ela mais gostava de ouvir. Então, essas coisas são assim, ultrapassam a doutrina, a divulgação da casa, ultrapassa isso tudo, já parte para um outro lado, que é o bem que a gente está fazendo sem nem saber. Perfeito. Porque, teoricamente, pensando friamente, esse programa é para divulgar a Spleb, né? Mas aí, no programa, eu sempre faço assim, eu falo um texto do Cardebrade, que é uma revista trimestral da Spleb, ou algum outro texto que eu acho interessante para a data, né? Depois fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre a casa, sobre a importância de você se tornar um sócio e nos ajudar a continuar com o trabalho, e no final eu coloco uma música, né? Ou canto uma música lá do meu pai, ou alguma que tenha a ver com o que a gente estava falando. E aí, isso chega para as pessoas. E aí, uma das coisas que aconteceu foi isso. Eu estava conversando, uma senhora falou que a mãe dela tinha desencarnado, e ela, nos últimos dias, assim, né, não lembro
exatamente assim, serão meses, que ela ficou de cama, um dos programas que ela mais gostava de ouvir era o meu. Então, assim, olha que responsabilidade. Isso. Né? Que honra e que responsabilidade. Do que a gente está falando, o cuidado com o que a gente está falando, com as palavras, com as mensagens que a gente está passando. Né? Isso é um ponto. E a outra coisa muito interessante que aconteceu ligada à Rádio Rio de Janeiro é que uma vez eu fui convidado por uma cantora, Carla Prieto, que foi cantar no evento da rádio, só que eu não sabia. Ela me convidou para acompanhá-la no violão. Aí eu chego, é um evento da Rádio Rio de Janeiro. Falei, mas peraí, eu tenho um programa nessa rádio aí. Foi muito engraçado e foi muito bom fazer parte disso. Né? Aí descobriram que ela, quando falaram meu nome, aí o cara falou, conhecia meu pai, falou lá no microfone, a gente conversou um pouco. Foi bem bacana. Pois é, a Rádio Rio de Janeiro tem muitas histórias, 50 anos não é fácil, por isso não é fácil. Esse presente tão singelo, né, que nós tivemos a oportunidade de criar. Eu costumo dizer para as pessoas que para nós que chegamos, eu estou aqui desde 2007, cheguei para as comemorações dos 150 anos do Livro dos Espíritos e acabei ficando aqui. É uma honra imensa poder fazer parte dessa família Rádio de Janeiro, mas é algo que vai nos marcar para sempre o fato de estarmos aqui nesse momento tão especial de uma rádio que tem um trabalho específico, que não pode trabalhar com apelos comerciais, porque nós temos uma missão a ser desenvolvida, missão essa que nos foi legada a todos nós que estamos aqui, aqueles que vierem após a nossa retirada, uma missão que foi legada a pelo Geraldo de Aquino e toda a equipe que junto com ele, né, fizeram nascer a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, gestora da Rádio Rio de Janeiro. E quando nós falávamos há 2 anos atrás, nesse 30 de outubro de 2021, que parecia para nós uma coisa tão distante, que criávamos todos os processos, que começamos a criar a programação para que isso pudesse ser uma realidade, que pudéssemos comemorar com o nosso público, parecia que ia ser tudo diferente do que é agora, mas eu vou confessar algo para você. Da maneira como esses 50 anos está sendo comemorado, está nos dando a oportunidade de sermos mais intimistas, de podermos conversar com mais clareza com as pessoas, de podermos realmente, por incrível que pareça, apesar do distanciamento que estamos ainda submetidos por conta da pandemia, mas nós podemos estreitar esses laços uns com os outros, fazendo com que a família Rádio Rio de Janeiro entenda, todas as pessoas, qualquer um da diretoria, qualquer programador, qualquer conselheiro, qualquer dos muitos funcionários que fazem a rádio acontecer, que são os técnicos, são os especializados, para que essa rádio aconteça, tirando você que já é músico e está mais aí no métier da comunicação. A maioria de nós é amador, temos outras profissões, mas conseguimos agregar ao nosso fazer, não só profissional, mas o fazer de convivência social, né, uns com os outros. Conseguimos agregar o fato de estarmos comunicando, de sermos comunicadores, ajudando a Rádio Rio de Janeiro a divulgar a doutrina dos Espíritos, a divulgar o Evangelho do Cristo, e realmente é uma honra que talvez nenhuma outra possibilidade que nós tenhamos de experimentar coisas novas, experiências novas nessa encarnação, irá cobrir o processo de estarmos aqui na rádio nesse momento. Então, eu espero que o público esteja gostando desse presente, de estar podendo ouvir o ser humano Luiz Cláudio Mileco, programador da Rádio Rio de Janeiro, trabalhador aí da SPLEB, dando continuidade a esse sonho de inclusão de tantos anos atrás, 1953, criado por outras pessoas, mas quando o trabalho tem um objetivo, ele vem para ficar e fica. Por isso, Mileco, eu vou te pedir para você me dar 1 minutinho, nós vamos dar um pequeno intervalo comercial e nós voltamos já para continuar com o nosso bate-papo, ok? Combinado. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E nós estamos de volta nesse bate-papo maravilhoso com o Luiz Cláudio Mileco. Estamos assim
felizes de poder conversar com esse companheiro. E como nós estamos falando da SPLEB, nós queremos complementar esse presente da entrevista com uma música que tudo tem a ver com o que a SPLEB prega, que às vezes não é a ausência de um dos nossos sentidos que nos impede de realizar os nossos sonhos, de fazer sucesso. Por isso nós queremos chamar uma música para vocês. A música chama-se Fortalece a Minha Fé. Ricardo Costa e Robertinho Renaud. E por que nós escolhemos essa música? Que, aliás, teremos 2 músicas deles na nossa programação de hoje. Porque o nosso companheiro, Ricardo, ele também, por motivos de saúde, acabou perdendo parte da visão. Ele tem uma dificuldade visual muito grande. Mas o talento desse músico é extraordinário. Então, com vocês, Fortalece a Minha Fé, Ricardo Costa e Robertinho Renaud. És um irmão maravilhoso e trago a ti no meu coração. Sempre me encontro com você quando me vejo em oração. Meu mestre Jesus laborioso, que me cultiva em seu jardim de flor, pegando-me a cada amanhecer, orvalho repleto de amor. Sigo os teus passos e teus exemplos com dificuldade, pois tenho tanto que aprender a amar. Tu és um bálsamo de amor, de luz e caridade, pois me dá possibilidade teu poder me encontrar. Fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você, que me levam a você. Fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder, nasce pra me conceder. Fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você, que me levam a você. Fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder, nasce pra me conceder. O amor que renova minha esperança, me transforma em criança com motivos pra sonhar. O amor que me enche de alegria, por mostrar que todo dia é tempo de recomeçar. Fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você, que me levam a você. Fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder, nasce pra me conceder. Fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você, que me levam a você. Fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder, nasce pra me conceder. O amor que for
Linda, né? Você conhece essa música, Mileco? Não, tô conhecendo agora. Ah, mas é linda. Posso até te mandar ela toda. Vou mandar as duas deles, que nós vamos usar no programa de hoje. E o Ricardo Costa, ele esteve aqui fazendo um dos nossos eventos, que estaria programado para ser ao vivo, e acabamos fazendo também pelo YouTube, que é um evento musical que a rádio tem, né? Chamado A Música Espírita Está no Ar. E olha, é extraordinário. E a dificuldade visual desse companheiro talentosíssimo nos impressiona pela alegria que ele traz, não deixando que a dificuldade impeça ele de ser essa criatura talentosíssima que ele é. Então, Ricardo, fica aí, amigo, nosso abraço. Eu sei que você está nos ouvindo. Fica o nosso abraço por todo esse talento extraordinário emprestado à divulgação dos postulados doutrinários. Mas, Luiz Cláudio, vamos bater aqui mais um papinho para a gente concluir aqui a nossa entrevista. Você provavelmente, desde muito cedo, conheceu a Rádio Rio de Janeiro, já que o seu pai fazia um trabalho aqui na rádio, né? Fazia o programa, já que a Esplebe, volto a dizer, a história da Esplebe aqui na rádio se confunde com essa trajetória dos 50 anos da rádio, porque eu tenho certeza que foi um engrandecimento imenso de público, né? De atingir pessoas diferentes, que esse é o nosso objetivo também, fazendo um programa em que estava se dizendo, você pode fazer parte de tudo, você pode estar incluído em tudo. O que é que você pensa do trabalho ou dessa missão desenvolvida pela rádio durante esses 50 anos? Como é que você vê a Rádio Rio de Janeiro? Então, primeiro, eu tenho contato com a rádio desde que eu nasci. Desde que eu nasci não, porque eu sou um pouquinhozinho mais velho que a rádio, mas bem pouco. Mas meu pai começou a fazer programa na rádio há muitos anos, repito mais uma vez, na falha não ter esse dado aqui, mas eu, quando criança, eu fui algumas vezes, ele não só fazia o programa da Esplebe, como participava de outros programas, e depois ele passou a ter até alguns outros programas na rádio, mas aí não divulgando a casa, mas falando da doutrina espírita, alguns programas de estudo que ele participava. Então, eu, desde criança, que eu ia, às vezes, não sempre, que eu ia à rádio assistir as gravações, né? Porque eu estava com ele, alguma coisa, e acabava indo com ele para assistir ele gravando. Isso antes de pensar em ser músico e de frequentar uma rádio, por exemplo, para cantar ou para fazer uma entrevista, né, falando da minha carreira musical. Então, foi o primeiro contato que eu tive com essa mídia espetacular, que a gente, né, a maior de todas, inclusive hoje em dia, a internet está aí, mas é o maior comunicador com o público, com o povo, eu acho que é a rádio, é o que alcança mais as pessoas diretamente. Verdade. Né? E a rádio, ela tem a gente falou no bloco anterior, das dificuldades, né? Do que a Esplebe tem, e a rádio também. A rádio é uma sobrevivente, como acho que o meio espírita vem com essa, não sei explicar, mas com essa dificuldade para ser ultrapassada, com essa dificuldade que acaba agregando um monte de coisa boa em volta, que é passar sufoco quase sempre, né? Assim. O meio espírita passa sufoco o tempo todo. Então, de grana que eu falo, né? Da parte monetária. É o que eu sempre falo, a Esplebe, nós temos as contas de uma casa que chegam normalmente, luz, gás, né, telefone, essas coisas, que a gente tem que pagar. E a rádio, imagina a rádio, eu lembro que teve a troca da antena, porque a rádio não chegava a muitos lugares, alguns lugares a rádio começava a chegar com sinal fraco, com muita interferência, e aí foi-se uma campanha para trocar a antena da rádio. Eu lembro que teve uma história dessa, assim, e é sempre o movimento espírita dando nó em pingo d'água, tentando arrumar um jeito de se virar, de criar, de ser inventivo, para poder sobreviver, para poder continuar com a sua missão. E a Rádio Rio de Janeiro é única, né? Existem outras que vieram depois, mas é a primeira que eu saiba, rádio espírita, né? E que o maior, como eu digo, é uma sobrevivente. Então, por si só, já tem todos os méritos possíveis e imaginários. Porque no nosso país, do jeito que com as dificuldades que a gente tem,
manter uma rádio com doações, com voluntários, né, com poucos... E com funcionários, tá? Nós temos mais de 39 funcionários. Pois é, mas são poucos, né? Se você for pensar numa rádio do tamanho que é a Rádio Rio de Janeiro, são poucos. Funcionários são poucos, né? A maioria das pessoas que está aí são voluntária. Né? Então, isso é é o que eu falo. Tem a parte ruim, que é a luta diária para arrumar o dinheiro, para pagar as contas, mas a parte boa é que juntou-se um monte de gente aí que está aí por um propósito e a parte financeira não conta. Porque, afinal de contas, nós nos habituamos a esse mundo onde tudo gira em torno do dinheiro, de você receber alguma coisa para fazer alguma coisa, receber alguma coisa material. E não é só isso, a vida não é só isso. Para a gente, então, que procura entender a doutrina espírita, para a gente sabe que o dinheiro não é nada, né? Perfeito. A gente parte para outra lá, volta para o nosso plano lá original, e aí, cadê aquele dinheiro que a gente estava aqui? Para onde vão as contas, né? É verdade. Então, acho o trabalho da rádio fundamental para a doutrina espírita, para as pessoas que não têm acesso à doutrina, às vezes não conhecem a doutrina espírita e passam a conhecer pela rádio, as pessoas que às vezes não sabem, por exemplo, ler e escutam, né, as histórias da rádio, os programas da rádio, os estudos feitos pela rádio, e aquilo toca o coração delas de alguma forma, aquilo chega a elas com conforto familiar, ou para entender um pouco mais, né? Não digo nem conforto, porque eu acho que o conforto aí é consequência, mas entender um pouco as coisas que acontecem na vida dela. Perfeito. Então, a rádio tem um papel fundamental nisso. E fora o que a gente já conversou, que é o alcance absurdo que ela tem. Hoje em dia, com a internet, mais ainda, né? Exato. Realmente é muito importante que o público tenha essa noção, que o público possa compreender o que é a Rádio Rio de Janeiro. As pessoas, quando elas chegam aqui, eu estou aqui no estúdio da rádio nesse momento, e as pessoas, quando chegam aqui, elas se surpreendem, porque algumas imaginam a rádio, uma sala em algum lugar, não imaginam um prédio como esse, entendeu? Lindos. Departamentado, com tudo separado, e à medida que a rádio vai evoluindo, vai avançando, é necessário mais funcionários, é necessário mais equipamentos. Então algumas pessoas, até o início do ano passado, nós convidávamos uma vez por mês algumas pessoas do Clube da Fraternidade para fazer parte aqui de uma pequena comemoração que nós fazíamos, que era do aniversariante do mês, fosse ele funcionário ou voluntário. E aí nós convidávamos pessoas do clube, elas chegavam aqui, elas se surpreendiam quando elas viam o espaço que a Rádio Rio de Janeiro ocupa, fisicamente falando. E aí nós dizíamos, vocês ainda estão vendo aqui, mas na verdade a rádio verdadeira, que é onde está o transmissor, fica lá em Magé, onde está o nosso parque de transmissão, e é um espaço gigantesco, enorme. Então só quando as pessoas vêm aqui, e alguns já tiveram a oportunidade, também nós levamos algumas pessoas da Magé, é que elas têm a dimensão, a noção do que é a rádio. Do que é a Rádio Rio de Janeiro, que a rádio não é uma pequena sala em que as pessoas se revezam numa sala, outra entra, faz programa, não. A Rádio Rio de Janeiro hoje é um complexo, como outras rádios qualquer, guardadas as devidas proporções, né, pela nossa atividade. Nós temos tamanhos menores do que de algumas outras emissoras de rádio, mas certamente eu tenho quase que certeza que podem existir por aí até emissoras de rádio, fisicamente falando, menores que a nossa. Com certeza. E isso aí, ninguém faz 50 anos de trabalho sem um trabalho sério e reconhecido. Isso. Nenhuma rádio sobreviveria há 50 anos, inclusive com todas as dificuldades que as rádios e as mídias hoje encaram por causa da internet, né? Exato. E aí nós migramos também para as redes sociais, porque esse é o futuro, né? Na verdade, o futuro é esse mesmo, essa comunicação através das redes, e estamos indo bem nas redes. No ano passado foram as redes sociais a grande responsável pelo status que nós alcançamos, pela sobrevivência que nós tivemos, porque realmente no início da pandemia ficamos isolados, não podíamos vir aqui, tivemos que colocar funcionário de home office e as pessoas de casa podendo fazer a rádio entrar no ar, enfim. Deus faz tudo certo no momento certo, da forma adequada. Isso chegou no momento que nós tínhamos condições, pela seriedade do trabalho que aqui é realizado, de mantermos a rádio no ar, sem interrupção, de fazermos aquilo que fazemos, que é inovação de programação, enfim.
os nossos ouvintes, os nossos companheiros do Clube da Fraternidade, as pessoas que às vezes não são espíritas, mas são simpáticas, né, a doutrina espírita, que nos ajudam, nos trouxeram até aqui. Por isso, hoje nós temos um lema. E o nosso lema para hoje, nesse Jubileu de Ouro, é: abrace a Rádio Rio de Janeiro, porque os próximos 50 anos depende de você, que está conhecendo a rádio agora. Mesmo aqueles que só conhecem a rádio pela rede social, que não conhecem a rádio pelo AM. Abrace a Rádio Rio de Janeiro, porque nós temos uma missão. Mas como todo missionário, a missão da Rádio Rio de Janeiro, ela não pode ser realizada sozinha. Ela precisa de um componente enorme de pessoas que fazem essa família Rádio Rio de Janeiro acontecer. E nós temos certeza que aqueles que estão nos ouvindo agora, que estão acompanhando agora a rádio por outros meios que não as ondas da 1400, vão entender esse nosso apelo. A Rádio Janeiro precisa ser abraçada hoje, como ela foi abraçada, né, há 50 anos atrás, por aqueles que compraram a ideia de Geraldo de Aquino. Fale. O abraço é uma coisa muito significativa, né? Uhum. Ainda mais nesse momento, né? Falar de um abraço, né? Tudo que a gente quer abraçar as pessoas. Estamos há um ano sem poder abraçar direito as pessoas. Pois é. Tudo que a gente quer é o abraço. Então isso aí. É muito bom. Abraço a Rádio Rio de Janeiro. O lema certo para o momento certo. Mileco, olha, meu amigo, foi um prazer extraordinário falar com você. Eu espero que em breve, quando a gente for fazer aí 51, que a gente está contando que 2022 já tenhamos uma liberação maior, né, para podermos estar junto ao público. Foi uma das conquistas da rádio, foi sair também dos estúdios e ir para o movimento espírita, ir para o público, estar junto a esse público. Eu espero que num momento como esse a gente possa também estar contando com você e com todas as pessoas especiais que fazem a nossa programação. Foi um prazer enorme falar com você. Eu te desejo uma tarde de paz, de saúde, de tranquilidade, e vamos em frente, porque os próximos 50 anos vêm aí. Prazer foi meu, Cláudio. Prazer conversar com a Rádio Rio de Janeiro mais uma vez. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, então. Pode falar da Plebe. Domingo às 11h15 da manhã tem lá a Voz da Sociedade Pro Livre Espírita em Braille. Todo domingo às 11h15 eu estou lá com o programa. Tá bom? Eu peço desculpas porque, como eu estou no celular aqui, o retorno aqui, de vez em quando eu dava uma gaguejada porque eu estava me escutando aqui. A fala não ficou muito fluente, algumas horas não, mas faz parte da tecnologia. Faz parte. Aqui nós temos mágicos, nós não temos só funcionários, não. Nós dizemos que os funcionários aqui, eles têm mãos mágicas e cabeças extraordinárias. Na hora que o programa está no ar, fica tudo ótimo. Eles conseguem nos fazer, não é o seu caso, volto a repetir, mas é o meu caso. Consegue pegar nós que somos totalmente amadores nesse processo e fazer com que a rádio mantenha uma programação de qualidade no ar. Muita paz, meu amigo, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, paz, saúde e alegria para todo mundo. E aí, meus amigos e companheiros ouvintes, esse foi o Luiz Cláudio Mileco, cujo programa, nós voltamos a repetir, traz uma história de existência que se confunde com a história da Rádio Rio de Janeiro. E como nós estamos também fazendo essa homenagem no processo de inclusão, nós queremos deixar um presente para vocês. Esse presente, ele virá também na forma de uma música, que é um hino, é uma mensagem extraordinária. Voltamos com Ricardo Costa e Robertinho Renó, nos trazendo uma mensagem de que não é preciso ver Deus para sabermos que Ele existe. E esse amor e essa misericórdia do Pai, do nosso Criador, faz com que nós possamos estar hoje encarnados, realizando atividades que muito nos honram, muito completa o nosso trajeto reencarnatório aqui, desejando a vocês um final de semana de luz, de paz, de tranquilidade, e até a próxima semana. E aí, a próxima semana, 29/10, programa especial de aniversário da Rádio Rio de Janeiro. Nos acompanhe, fique conosco. Surpresas maravilhosas foram preparadas para vocês, porque a Rádio Rio de Janeiro faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Se nos momentos mais difíceis é quem vem te amparar, te carregar no colo e te mostra o que é amar. E assim, nos braços do Senhor, saibamos dividir todo esse amor, e a divina luz vem pra
fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Não é preciso ver Deus pra saber que Ele existe. É só sentir na pele o calor do sol te aquecer. Gotas da chuva que com amor molham você. Não é preciso ver Deus pra saber que Ele te ama. Se nos momentos mais difíceis é quem vem te amparar, te carrega no colo e te mostra o que é amar. E assim, nos passos do Senhor, saibamos dividir todo esse amor que a divina luz vem pra nos dar. E assim, com eterna gratidão, possamos socorrer a cada irmão que a vida nos trouxer ao nosso caminhar. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.